pessoal, eu sou Adriano, trazendo mais um vídeo, mais um texto para estimular a leitura de vocês. Hoje nós vamos falar sobre Morte e Vida Severina, um texto incrível de João Cabral de Melo Neto. E para iniciar esse bate-papo rápido, vamos ler, como se fosse uma epígrafe do seu livro incrível, que diz assim: e se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Esse é um trecho que é encontrado no seu incrível poema, que nós vamos falar hoje, só que antes nós vamos falar um pouquinho sobre o João Cabral de Melo Neto, tá bom? Então, biografia. Nasceu no Recife em 1920, mudou-se para o Rio de Janeiro. Seu primeiro livro publicado foi Pedra do Sono, em 1942. Em 1950, O Cão Sem Plumas, considerado o marco da sua poesia. Ele foi diplomata, isso influenciou muito nos seus textos. Lembrou-me muito também Vinícius de Moraes. E faleceu em 1999. Está aqui uma foto, um retrato do João Cabral de Melo Neto, muito conhecido. Ok? Morte e Vida Severina, está ali uma data, 54, 55. A obra mais popular e social do poeta, um texto incrível. O poema completa a trilogia sobre o Capibaribe, que é o rio encontrado lá em Pernambuco, falando sobre os retirantes enquanto fogem obviamente da seca, e a obra é classificada como um auto de Natal, um auto bem interessante. Um resumo da obra. A obra narra o sofrimento enfrentado por Severino. Interessante, o início da obra são vários com o nome de Severino, e eles tentam uma especificação desse Severino. Quem é esse Severino? Apresentando um poema dramático que relata a dura trajetória de um imigrante sertanejo retirante em busca de uma nova vida favorável na capital pernambucana, ou seja, no Recife. São 18 capítulos, então há um trajeto que a gente pode definir mais ou menos assim: o sertão com a seca, Toritama, zona da mata, e a chegada no Recife, e um desfecho incrível que nós vamos analisar daqui a pouquinho. Algumas passagens que eu selecionei aqui, que eu achei bem interessante, são os dois homens, que vêm conversando e o Severino retirante encontra, que são chamados Irmãos das Almas. Tem um diálogo bem interessante sobre a morte de uma pessoa, eles estão carregando um corpo numa rede. Eu achei isso bem interessante. Depois tem a Mulher da Janela, eu digo isso assim, a Mulher da Janela, porque é uma rezadora ou rezadeira oficial que tem naquele local, e ela começa um diálogo interessante sobre a vida, sobre algumas circunstâncias, que faz a pessoa refletir demais sobre o que é a nossa vida, sobre esse nosso sofrimento. Tem os coveiros, que eu até destaquei aqui, a conversa dos coveiros no cemitério, é uma conversa também interessante. Depois tem o momento que o Severino pensa no suicídio, que ele se depara com algumas situações, algumas pessoas sobem em um determinado local e pulam de lá para cometer suicídio. E aí no final tem uma reflexão sobre a vida, que é o ponto mais importante, no meu entender, que fica justamente no final do poema. Então, além disso, vamos fazer uma crítica rápida. Claro, isso é a minha interpretação, quem lê a obra tem outra interpretação, mas eu percebi uma crítica aos bancos em um momento, quando ele está conversando com a mulher e ela diz que não se planta mais determinada coisa naquela região, porque os bancos não financiam mais, porque não é interessante para a economia dos bancos. Então foi uma interpretação. Outra com relação às armas, porque tem um homem que morre de um tiro e não sabe de onde vem essa bala, uma bala perdida, e aí mostra a questão das armas, da impunidade, que cabe uma grande discussão. Eu achei também muito interessante. Outro ponto é a tomada de terras, numa região praticamente sem lei. Então o homem ele plantava palha e as terras dele estavam no meio de outras terras, e foram lá e mataram para tomar essas terras dele. Eu achei uma história que cabe a gente pensar se isso ainda acontece no Brasil de hoje, não só naquele Brasil. A morte como geradora de riqueza, porque a mulher lá é rezadeira, ela sai em determinadas regiões e ganha dinheiro, e diz que ela nunca parou de trabalhar, porque sempre tem gente morrendo e sempre tem gente procurando o serviço dela. Porém, o Severino, o retirante, não sabia as rezas, ele só sabia acompanhar, e infelizmente ou felizmente ele não pôde ficar naquele local e teve que continuar o seu trajeto em direção ao Recife.
E outra crítica que mostra que sempre morrem mais pobres do que ricos. Os pobres, eles sofrem mais, eles batalham mais, e é outra crítica que eu consigo retirar desse poema maravilhoso. E aqui é o último trecho que nós vamos ler, está aqui nesse livro, um livro bem interessante, e diz mais ou menos assim, diz na verdade exatamente assim. O Carpina fala com o retirante que esteve de fora, sem tomar parte em nada. Severino retirante, deixe agora que ele diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que ele diga, é difícil defender, só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que se vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela a vida a respondeu, com a sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama a vida. Vê a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Esse é o momento que uma criança nasce e ele está com essa pessoa conversando e ele percebe que ali é o espetáculo da vida. E não tinha por que você desistir dela, porque ela mesmo com todas as dificuldades, ela é maravilhosa. Essa é uma das interpretações que nós podemos tirar. Além de você fazer a leitura, né, vocês também podem assistir uma animação incrível que está no YouTube, 55 minutos, que colocaram, né, essa animação baseada obviamente nessa obra, Morte e Vida Severina. Vale muito a pena ler e depois assistir. E quem também tiver interessado, tem outra sugestão aqui, que é Morte e Vida Severina em quadrinhos, também é muito fácil de encontrar, coloca aí na internet, Morte e Vida Severina HQ, ou em quadrinhos, e vocês vão encontrar essa narrativa interessantíssima, né, de uma maneira um pouco mais didática, apesar que a obra também é de fácil entendimento. Então, tá aqui o livrinho, ok? Era isso, boa leitura, boa interpretação, me sigam no canal e também eu estou com um podcast no Spotify com alguns textos para fomentar essa nossa curiosidade sobre a literatura. Um grande abraço.